Glória a Deus. Graça e paz. Que o Senhor Jesus faça presente na vida de cada um que esteja vendo esse vídeo. Qualquer parte do mundo onde se encontrar, que a graça e a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo se encontrem no lar de cada um dos internautas que esteja vendo esse vídeo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver a mensagem hoje que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 2 ao em diante. Essa palavra é uma palavra que para muitos ela pode ser uma palavra dura, meia grossa, mas é o que Deus me deu, é a palavra que Deus me da mensagem de hoje que Deus me trouxe, e nesse momento é ela que nós vamos falar sobre a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vedes também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de besta fere como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Vendo que palavra? É uma palavra muito forte, é uma palavra também muito sábia. Se nós levarmos esta palavra para o nosso dia a dia, é uma palavra que ela nos ensina ali, quando esse irmão aqui, esse apóstolo aqui, Tiago, escreveu, ele diz aqui, ele nos deixa aqui um alerta para nós saber como nós lidar com a nossa boca, com a nossa língua. Nossa língua, ela é um membro que ela é necessária ter o nosso corpo. Nós não podemos viver sem a língua, porque se nós não tivermos a língua, nós não vamos conseguir falar, nós não vamos conseguir comer, sentir o paladar das coisas. Então, eu acho que é um membro que ele é necessário no nosso corpo, mas só que ele é um membro que nós devemos ter controle dele. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água
doce e água salgada. Da mesma fonte não pode chover água boa e água amarga. Por quê? O que quer dizer a comparação da fonte? Porque nossa língua, ela é uma fonte também. Ela é uma fonte de bênção e também é uma fonte de maldição. Eu conheço pessoas que às vezes amaldiçoam, vejo falando palavras de maldição com seus próprios filhos dentro de casa. Com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu vizinho. Mas essa pessoa não entende que a nossa língua, ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Naquele momento que você amaldiçoa um parente seu, uma pessoa que está dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou você amaldiçoa o teu próprio lar, você gera dentro do teu lar uma atmosfera de derrota, uma atmosfera de maldição. Então, por mais, mesmo que o teu lar não seja aquilo que você está falando, a partir dali para frente, você vai gerar dentro do teu lar uma atmosfera de maldição. Por que isso? Porque você pronunciou a palavra de maldição. Você lançou a palavra de maldição. Pois essa mesma boca, ela pode também lançar uma palavra de bênção. Uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de prosperidade, uma palavra de saúde, de paz. Esta mesma boca, ela pode fazer as duas coisas. Então, o que a palavra diz aqui? A palavra diz que nós devemos ter o controle dela. Olha aqui o que diz a palavra de Deus no capítulo 8, no versículo 8, perdão. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Está cheia de peçonha mortal. Você vê que a língua, você pode, vamos voltar aqui atrás, aqui lá no capítulo 5. Vamos olhar no capítulo 5 aqui, o que diz aqui. No 5 não, perdão, no 4, no 3. Você vai encontrar aqui no 3, ó. Ora, nós pomos um freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as náuseas que, sendo tão grande, é levada por impetuosos ventos, que se viram com um bem pequeno leme, de onde quer, para onde quer a vontade daquele que governa. Assim também a língua é um pequeno membro, que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. O que diz aqui o versículo 7? Porque toda a natureza, tanto a besta fera como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O que a palavra de Deus quer dizer aqui? Que nós conseguimos domar qualquer outro ser vivo, seja ele doméstico ou selvagem, nós conseguimos domar. Mas nós não conseguimos domar a nossa própria língua. Por que nós não conseguimos domar a nossa própria língua? Porque o animal selvagem ou doméstico, você consegue domar ele, porque você vai ensinar ele o que ele tem que fazer. O seu gato dentro de casa, você consegue ensinar ele onde que ele tem que fazer a necessidade, o que ele não pode fazer, se ele pode deitar ali, se ele não pode, você ensina e ele aprende. A sua própria língua, você não consegue domar ela. Porque se você conseguisse domar ela, você ia domar a sua língua para só falar a palavra do bem, palavras boas, não falar a palavra mal. Mas você já percebeu que às vezes, sem você perceber, você falou uma palavra de maldição? Sem você perceber, você escapuliu e falou uma palavra que não era para falar? Você já percebeu isso? Pois é o que a palavra de Deus está dizendo, que nós conseguimos domar qualquer outro ser vivo, mas menos a nossa língua. Nós não conseguimos domar ela. A coisa que nós temos como fazer é ter o controle dela. O controle. Como controle? Você pensar antes de você falar. Você
está passando por uma provação ali, ou alguém te falou alguma coisa, você foi chateado, você se estressou ali, você tem que calmar, respirar e pensar antes de falar. Porque quando você falar, você já lançou a palavra. Se aquela palavra for de bênção, ela já foi. Se for de derrota, ela já foi. Então você pensa bem antes de falar. Entendeu? Por isso que tem gente que você às vezes fala com ele, ele pensa para alguns segundos para poder responder. Por quê? Essa pessoa ela tem um controle do que ela fala. Ela tem um controle, ela consegue controlar. E isso é legal. Isso é bem para nós. Por quê? Você imagina um homem de Deus, uma mulher de Deus falando meio mundo de palavrão no meio da rua. Você imagina um homem de Deus, um servo do Senhor, falando meio mundo de palavrão dentro da igreja. Você imagina um servo do Senhor dentro do trem, ou dentro do ônibus, ou dentro do metrô, ou dentro de um táxi, falando meio mundo de palavrão. Que exemplo nós vamos dar como servo de Deus? Primeiro que nós temos que observar que nós somos o espelho do mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. A palavra de Deus diz isso. Então, primeiro que se nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós tem que brilhar. O Espírito Santo de Deus tem que brilhar em você. E começa pelas suas atitudes, pela sua palavra, pelo que você fala, como o modo que você se comporta, o modo que você falar. Para você ter uma ideia, nós somos observados 24 horas. Não é por ninguém não é por pessoas só da rua, não. Não é por pessoa ímpio, não. Não é por pessoa que não conhece a palavra de Deus. Não é por pessoa de dentro da sua casa, pessoa da sua família, é sua sogra, é seu pai, é seu irmão, é sua irmã, às vezes é o seu sobrinho, é alguém que está perto de você, ele está te observando. Até porque a nossa palavra, o que nós lançamos, o que sai da nossa boca, às vezes, mesmo que nós não estejamos direcionando para aquela pessoa, ela serve para aquela pessoa. Aquela pessoa está ali avaliando, ali, peraí, eu vou observar o que a irmã vai falar, o que o irmão vai falar, para mim poder ver se vale a pena eu ir seguir esse Deus que ele serve. Então nós somos um espelho, nós temos que dar um exemplo, porque nós estamos sendo vigiados, nós estamos sendo observados. Às vezes a pessoa está lá no mundão fazendo tudo de errado e ele está olhando para você, ele está olhando como é que é a sua vida. Ele não está olhando o que você tem, se você é bem sucedido, se você tem grandes patrimônios. Não, ele está olhando o modo de você se comportar. Aí ele vai pensar assim, poxa, eu vou querer esse Deus que ele serve. Eu vou querer o Deus que essa irmã serve. Que eu vejo ela diferente. Ela não é a pessoa que ela era. Ela não fala as palavras que ela falava. Ela não age como ela agia. Ela era uma pessoa que ela era agressiva. Ela era uma pessoa que falava palavrão. Ela xingava qualquer um. Hoje ela não xinga mais, ele não xinga mais. Então nós somos o espelho e nós servimos de libertação para as outras pessoas. O modo de nós agir, o modo de nós falar, o modo de nós se comportar. E isso muda a vida das outras pessoas. Não é só eu falar uma palavra de bênção para a pessoa que vai mudar a vida dela. Às vezes a pessoa está me observando o meu modo de eu ser, o modo de eu agir, o modo de eu falar, o modo de eu me comportar, para essa pessoa poder tomar um caminho e até chegar aos pés do Senhor e se render a Ele. Às vezes, por uma atitude nossa que nós fazemos, às vezes nós damos um mau exemplo. Então, uma palavra que nós falamos, às vezes a pessoa fala, eu quero esse Deus que eles servem, não. Está vendo o palavrão que o irmão está falando, que a irmã está falando? Entendeu, meus irmãos? Que essa palavra venha a servir para abençoar a vida dos irmãos. Que os irmãos venham pensar um pouco antes de pronunciar algo, sair da sua boca. Porque essa palavra que sai da nossa boca tem que ser um manancial de água doce, de águas boas. Não sair da nossa boca águas amargas, águas ruins. Palavras que vai destruir a vida de alguém. Que saia uma palavra de bênção, uma palavra de amor, uma palavra de prosperidade, uma palavra de consolo para quem precisa. Que nós devemos pensar um pouco antes de nós abrir a nossa boca. Que nós venhamos poder pensar, antes de nós falar, nós venhamos refrear um pouco, pensar, essa palavra vai abençoar essa pessoa ou amaldiçoar? Essa palavra vai trazer bênção para a minha vida ou vai trazer maldição para mim? Que seja uma palavra
que vá ter um fruto, que vá ter um fundamento legal na vida de quem escuta ela. Entendeu? Que nós venhamos se basear dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem que se encontra no livro de Tiago, do capítulo 3, do versículo 2 até o 10. Que seja uma palavra que venha trazer um alerta para o nosso dia, para a nossa vida, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, junto com seus amigos, dentro dos seus familiares, porque nós sabemos que nem todos os nossos familiares, às vezes, é servo de Deus. Nem todos os nossos familiares que circulam em nossa volta, às vezes nem todos são evangélicos, a maioria ainda estão seguindo a outros deuses. Então, que essa palavra, que nosso dia a dia, que o nosso falar, que o nosso agir venha a trazer um exemplo para essas pessoas, que nós somos novas criaturas, que nós somos uma pessoa convertida a Cristo, que nós hoje, se nós xingava, nós não xinga mais, se nós amaldiçoar a vida dos outros, nós hoje não amaldiçoa mais, que nós venha pensar antes de falar, que antes de nós falar, nós venha pensar os danos que vai causar na vida daquela outra pessoa, a palavra que nós vamos lançar. E se nós não tiver uma palavra do bem, uma palavra de bênção, melhor que nós fique calado e não fale nada. Nós não estamos levando maldição para a vida daquela pessoa e nem estamos trazendo problema para a nossa vida. Que você já percebeu que às vezes nós trazemos problemas para nós por causa de uma palavra que nós lançamos? Às vezes nós lançamos uma palavra, nós afastamos um amigo de nós. Às vezes nós magoamos uma pessoa, um parente nosso por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra que você falou, você magoou a pessoa. Então, para isso já tem uma prova que a palavra de Deus está dizendo aqui e que está sendo prova real na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós trazemos uma palavra e aquela pessoa ficou de mal de nós. Às vezes você traz uma palavra que te leva a prejuízos material, a prejuízos financeiros, a prejuízos. Às vezes você lança uma palavra que às vezes você toma um baque gigantesco. Eu não sei se aconteceu com alguém, mas isso acontece. Você pode ter certeza que aconteceu comigo e acontece com qualquer outra pessoa. Você tem que pensar antes de você falar. Tá, meus irmãos? Que essa palavra fique no coração dos irmãos, que os irmãos reflitam nessa palavra e que seja uma palavra que vá abençoar a vida de vocês. E até o próximo vídeo, que fique na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus.